Olá, crianças, Sali! Está começando mais um Lar de Fátima na web, eu sou a professora Juliana e hoje na aula de música, como estamos em comemoração do mês da consciência negra, nós vamos trabalhar hoje instrumentos africanos, tá? A música, como vocês sabem, brasileira, principalmente samba, né, o maracatu, teremos uma aula em relação a isso, são influenciados pela cultura africana, tá? Durante a escravidão, né, nos navios negreiros e que os negros foram transportados, né, eles trouxeram muito a cultura africana para o nosso país, tá? Dentre elas a capoeira, dentre elas instrumentos e música, tá? Então hoje, e também a nossa arte africana, que entra os ornamentos, entram as texturas, as pinturas e assim por diante. Então nosso país é um país de muitas misturas, então tem grande influência africana, forte influência africana. Então hoje eu quero trabalhar com vocês alguns instrumentos africanos que às vezes a gente nem nunca ouviu falar. Às vezes são semelhantes aos nossos instrumentos que a gente usa, que tem em escolas de samba, e também eles foram às vezes evoluídos aqui no Brasil, né? Foram transformados em outro tipo de instrumento com influência africana. E muitas vezes tem instrumentos que estão no dia a dia. Como vocês sabem, eu já fiz alguns aqui, em alguns outros vídeos anteriores de arte, eu já elaborei alguns instrumentos de chocalho com vocês. Eu vou citá-los aqui também, tá bom? Então, o primeiro instrumento que eu quero falar para vocês é o djembe, tá? O djembe, ele é um instrumento percussivo, tá bom? Ele é comprido, ele tem um corpo comprido e em cima ele é um pequeno tambor, tá? Ele é uma percussão africana. Como vocês sabem, a maioria dos instrumentos africanos são de madeira, tá? Então esses instrumentos de madeira, a maioria é madeira, a pele é de couro e a afinação são com cordas verdadeiras mesmo, tá bom? Diferente dos nossos instrumentos de fanfarra, que são afinados por metais. Então os instrumentos africanos são bem amadeirados, porque são extraídos da natureza, tá bom? Então nas suas rodas de dança, nas suas rodas de samba, os africanos usavam o djembe. E ele existe até hoje, tá? É tocado até hoje. O djembe é constituído por uma pele, né? Um couro que vai em cima e ele é pequeno. Se você tocar ele em cima, no centro, ele é um som grave. Se você tocar ele em volta, ele é um som agudo, tá bom? Então, o djembe é um instrumento africano de percussão que tem duas tonalidades, apesar de ser um tambor, tá? Outro também é o tambor falante, tá? O tambor falante, ele tem o formato de um carretel, só que ele é bem comprido, as suas cordas são compridas. Também é formado por um couro, né, em cima, porém ele é colocado embaixo do braço e quanto mais esticadas forem as suas cordas, mais agudo será o som. Ele é possível até formar escalas com esse instrumento. Por que ele é falante? Porque você pode tocar ele dentro de uma palavra, você pode tocar no ritmo de uma palavra. Então é um instrumento que parece que toca com você. Também ele é de madeira, tá bom? Outro instrumento é a mambira, tá? A mambira, ela é um instrumento de uma caixa, tá? De madeira. Em cima dela tem lâminas metálicas que beliscadas, elas produzem um som, tá? Então a mambira, ela é mais aguda, porque ela tem esses sons metálicos dessas lâminas, tá bom? Dentro dela tem um buraco que ecoa esse som com esse instrumento de madeira. Temos o tambor de fricção, tá? Que ela é semelhante a uma cuíca, tá bom? O que é isso? Ele é comprido, no centro dela tem uma cana, tá? Tem uma pele e é inserida uma cana dentro dela. E essa cana, ela é friccionada com a mão úmida. Então ela produz um som grave, grosso, né? Ela é semelhante a uma cuíca, mas a cuíca ela é mais aguda e o som é mais dentro, né? Então para vocês comparar como que tem instrumentos que evoluíram ao longo da nossa trajetória musical africana. Então, dentro da escola de samba, a gente tem a cuíca e os africanos usam o tambor de fricção, tá bom? Outro instrumento famoso, vocês conhecem, é o balafon
ou famoso xilofone, tá? Hoje o xilofone em orquestras, né, em bandas, é usado metalicamente. Hoje as teclas de um xilofone é mais metálicas e ele é percussivo com baquetas, né? A gente usa as baquetinhas para fazer o xilofone. Ele tem uma escala como um piano normal, porém ele é percussivo, tá bom? E ele é mais agudo, dependendo do tipo de xilofone. Mas os africanos usavam o xilofone com madeira, como eu disse para vocês. Eles reproduziam muito o que tinha na natureza. Então, eles usavam madeira e metais para usar essa sonoridade da música, tá? Então, o xilofone deles é o balafon, que é uma linguagem mais africana, e eles usavam totalmente de madeira mesmo. Tem a trompa. A trompa, vou falar o que ela é semelhante, é um berrante, tá? Um berrante de boiadeiro. Só que assim, os africanos usavam ou chifres de elefante ou usavam chifres de outro animal mesmo, tá? Só que diferente do berrante que a gente toca na ponta, né? A trompa a gente toca, ela tem vários buracos na lateral, como se fosse uma flauta. Então eles quiseram tipo que imitar uma flauta dentro de um berrante. Então eles usavam chifres de elefante para fazer esse tipo de, né, esse tipo de instrumento. Então eles faziam furos na lateral desse osso ou até mesmo desse berrante. Por isso que ele é tocado na lateral, que nem flauta, ok? Tem o rombo, que ele é peculiar, ele parece uma folha, né, de madeira. Ele é oco por dentro, bem fino, e ele é de sopro, tá? Ele tem um som bem grave, diferente às vezes de uma gaita, tá? Então ele é também retirado da natureza, provavelmente de algum fruto seco, tá? Tem a cora, que é a mistura de uma harpa e um alaúde. Para quem não sabe, o alaúde, ele é primo do violão. Ele era muito usado no período barroco e no período do trovador. Eram muito usados o alaúde em serenatas, tá? Foi ele o precursor antes do violão. Ele é um instrumento que tinha duas hastes e era redondo, tá? Então ele é o primo do violão, ele deu origem ao violão. E a harpa, como vocês conhecem, já é aquele instrumento, né, que a gente fala instrumento de anjo. Hoje a harpa é muito tocada em orquestra. É um pouco rara hoje em dia. Então, a cora é a mistura desses dois, tá? Por que a mistura desses dois? Porque ela tem o formato de um alaúde e o som de uma harpa, ok? O socou é uma corda friccionada com arco, semelhante ao quê? A um violino, tá bom? O socou, ele é redondo também. A maioria dos instrumentos que parecem um violão, um violino africano, tem um formato redondo. Tem um arco semelhante ao violino, porém, ele possui um som bem grave, tá? E o arco dele é um arco grosso, extraído de troncos de árvore, tá? Diferente do violino, que é um arco mais delicado. E temos o arco musical, que é semelhante ao quê? Ao berimbau. O famoso berimbau das nossas rodas de capoeira, tá? Então, antigamente, antes de surgir o berimbau, surgiu o arco musical, que a gente tocava música. Aí veio, né, com a evolução, com a mistura, né, dos países, veio o berimbau, que hoje é muito usado na nossa música, não só em capoeira, mas é usada dentro de percussão, usada dentro de uma apresentação musical. Outro instrumento que nós trabalhamos aqui, que são os instrumentos de chocalho, é o ganzá, tá bom? O ganzá também é um instrumento africano. O ganzá, ele é metálico, tá? E nós fizemos de garrafa PET, mas o ganzá é como se fosse dois copos metálicos que possuíam sementes dentro, que faziam essa percussão, muito usada em escolas de samba. E também temos o agogô, que foi o que nós fizemos. O agogô, como vocês sabem, é dois tambores, tá? Que produzem sons diferentes, eles podem ser de tamanhos iguais e tamanhos diferentes, tá? Mesmo estereotipo do djembe, né? Ele é um tambor pequeno, com uma pele de couro, amarrado por uma corda, tá? Então, ele é um instrumento que nós chamamos de membrafone, ou membra percussão. Você coloca no corpo e começa a tocar, tá? Então, a gente toca os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, ele é percussivo. Então, esses instrumentos, como vários outros, né, africanos, que foram modificados pelo nosso país ao longo dos anos, tá bom?
Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Vim trazer um pouco desse conhecimento dos instrumentos africanos, que muitas vezes está no dia a dia. Lembrando que a nossa percussão é trazida pelos negros também. Eles que trouxeram o batuque, né, os seus tambores. Então, é essa herança que nós temos dos nossos negros que vieram para o nosso país e trouxe essa cultura, assim como dança, assim como comida, assim como vestimentas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? De conhecer essa cultura. Abraços e beijos de muita luz.